Todo mundo aí já retocou maquiagem. Batom tá passado. Então é isso aí, senhoras e senhores. Estamos aí iniciando mais uma noite de estudos do dia 22 de junho de 2022. Mês de festas juninas, senhoras e senhores. Estamos aqui. E estamos finalmente com a nossa colega Amanda. Ela faltou na quermesse hoje para vir aqui Pra conosco. tá aqui. Ela que é parada absoluta nas barraquinhas de vinho quente. Hoje ela desistiu para ficar aqui conosco, senhoras e senhores. Deu algum problema. Com certeza hoje não teve quermesse para ela ficar aqui conosco. E estamos aqui com o Babu, nosso profeta do caos, nosso garoto do tempo, nosso Babu Maju, senhoras e senhores. Pergunta a previsão do tempo para ele que ele te passa. E estou aqui em Alexandria, senhoras e senhores, assistindo uma aula daquela filósofa sensacional, a Hipátia da Alexandria, a filósofa neoplatônica, senhoras e senhores. Hipátia de Alexandria, a melhor filósofa de todos os tempos, senhoras e senhores. Vocês pensam que o Talibã só tem lá no Afeganistão? Não. Temos o afegão, nós temos o Talibã do cristianismo também. Que sai por aí apedrejando todo mundo, como fizeram com essa excelente filósofa dos tempos alexandrinos. E estamos aqui com a ausência do nosso extraterrestre, que foi dar um passeiozinho pelas galáxias, senhoras e senhores, e não está aqui conosco hoje. Mas vamos prosseguir e vamos encerrar o Livro dos Espíritos hoje. Terminamos tudo. Então vamos lá. É a senhora Amanda. Mas a minha pergunta é: onde estamos? Aonde estamos? Aonde estamos? 880? 886. Nossa, vocês foram bastante, então, semana passada. Jorginho até que não enrolou tanto semana passada. Isso que eu tô achando. Caridade e amor ao próximo. Pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei da justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível, que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência, e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção, mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. O senador está vendo se está concordando com tudo ali, ó. Bom, o próprio Jesus já tinha resumido, né? Todos os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele já juntou tudo em 2 frases que já matou tudo. Mas o grande vamos falar, a sacada disso aí é em cima disso que você colocou, e até aqui na frase, que todo mundo pensa: o que é caridade? Vamos dar esmola. Vamos fazer. Aí, caridade para Jesus não se limita à esmola. Esmola, tipo assim, é o primeiro passo, é a coisa mais simples de fazer.
é no tratamento do dia a dia. Aí quando ele fala amar os outros como a ti mesmo, então isso está incluído muita coisa, cara. Isso está incluído desde isso aqui que ele falou, de não humilhar o mais pobre e tudo mais, até você saber o que você vai dar para as pessoas, o que você, que nem nós já discutimos nas nossas aulas lá, no nosso encontro, tipo assim, Jesus não estava aí para atender capricho de ninguém na época dele, ele atendia tipo assim, o que a pessoa precisava realmente, e não os caprichão das pessoas. Então, para ter esse tipo de caridade, a gente precisa também, tipo assim, estar muito atento. Tem que ter muita moral também, para você bater o olho na pessoa e saber o que ela realmente precisa ou não. Antes, quando eu pensava caridade, era assim, era uma ajuda, uma esmola, né? E aí depois, assim, eu fui tendo entendimento que, na verdade, é o perdão, é ser indulgente, é não julgar, né? É no tratamento Isso, do dia a dia. isso. E tem aquele negócio, porque todo mundo acha mais simples dar alguma coisa, né? Ah, vou lá dar sopa. É legal, Mas, tipo assim, o que você dá realmente? Aí você dá um tempo seu, né? Você poderia estar fazendo outra coisa. Mas, normalmente, o que vale de caridade, de você dar alguma coisa, é dar algum talento que você tem. É dar que... Vamos pegar a Amandinha aí, nossa fisioterapeuta aí, do espírito até. Vamos falar, ela, tipo assim, um exemplo qualquer, vamos falar assim, ela atende, ela descobre uma pessoa que faz fisioterapia, que é bem assim, vamos falar assim, um status social que, tipo assim, precisa fazer fisioterapia 3 vezes, mas vai pelo SUS e consegue fazer 2 vezes. Aí a Mandinha fala assim, não, dia de sábado eu vou na casa da senhora e vou fazer fisioterapia grátis para a senhora. Então, isso que é um dom, isso que é dar realmente alguma coisa a nós. Porque a gente sempre fica nesse básico, vou ali, o pessoal está fazendo campanha para comprar cesta básica, olha o meu dinheiro aqui, tô aqui. Isso é muito simples fazer. Então, realmente dar alguma coisa nossa, que a gente tem excelência por fazer, vamos falar assim, ou sabe, que é uma caridade real mesmo. E aqui ainda coloca assim, ela nos manda ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência. Ou seja, a gente não é perfeito, então a gente não tem direito de exigir perfeição dos outros, nós não somos. Nós temos direito de exigir dos outros aquilo que nós não exigimos de nós mesmos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Amandinha, o que você acha disso tudo? O que você pensa disso? O que você pensa sobre isso? Depois de 1 hora falando da questão. 887. Posso fazer até eu criei o Jorginho, né? Encosta na parede, né? Então, Mandinha. 887. Jesus também disse: amai até mesmo os inimigos. Porém, o amor aos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais. A inimizade não provém da falta de simpatia entre os espíritos. Sem dúvida. Não se pode ter pelos inimigos um amor término e apaixonado. Não foi o que Jesus quis dizer. Amar aos inimigos é perdoar e pagar o mal com o bem. Agindo assim, nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles. Isso aí é muito simples. O senador é brigado com nós, Amandinha. O senador quer destruir a gente. Isso desde a época da Roma, assim, sabe? É a distância da gente. Isso. Então a gente, tipo assim, quando ele precisar da gente, a gente não menospreza, a gente ajuda ele, não empurrar o carro dele, sabe? Então a gente dá aquela ajudinha, não pensa mal dele. Não é pagar o mal com o mal, né? Isso. É bem assim, quando fala isso de amar o seu inimigo, é nesse sentido, só não pensa nada. Não tem maldade para ele. E se um dia você tiver a oportunidade de ajudar, ajuda. Sem esperar nada em troca, só por ajudar mesmo. Sim. É que as pessoas levam as coisas tudo muito ao pé da letra, né? Não entende o contexto da coisa. Tem que procurar entender o que ele quis dizer, não literalmente, porque
É justamente por entender literalmente as coisas que a humanidade fez barbaridades ao longo dos séculos. Ainda faz. Eu lembro de ter visto num grupo do Facebook lá o povo falando assim que Jesus mandou pegar em armas para exterminar os inimigos, não sei o que. Eu falei, da onde você tirou isso? Ele falou, tá lá. Ele falou, ó, era uma previsão que ele fazia. Na verdade, era a parte lá de previsão, quando ele estava prevendo que Jerusalém seria destruído e tudo mais. E aí tem um trecho lá que ele fala, quem quem pegar em espada para ferir, será ferido, uma coisa assim. Aí eles interpretam isso como uma ordem que Jesus teve de pegar em armas para exterminar os inimigos. Quer dizer, é uma falta total de entendimento sobre o que a mensagem quis passar. Não era isso. Ele estava fazendo uma previsão. Queria, dentro da mesma família, filhos contra os pais, irmão contra irmão. Então era uma previsão aquilo que ele estava fazendo. Ele não estava ordenando as pessoas para serem inimigas umas das outras. Então isso é interpretar literalmente, é não entender o que ele está querendo dizer. E até hoje, nas obras espíritas, aí, até na Kardec principalmente, né? Você vê, e você vê principalmente porque como a humanidade evolui muito devagar, né? Vamos pegar o tempo de Moisés ali para não recuar muito tempo, mas vamos pegar Moisés ali, porque essas histórias de criação do mundo vêm bem antes de Moisés, mas vamos colocar Moisés ali. Você vê, cada época da história da humanidade se conta a história para nós entender conforme nossa evolução moral e intelectual. Na época de Moisés, você, Deus criou a terra em 6 dias, em 7 descansou, criou Adão e Eva. Então, aquelas historinhas bem infantil mesmo, que é o nosso começo de humanidade. Então, a gente não tem como vislumbrar muita coisa, falar de eras, de séculos, de milhões de anos para a evolução do planeta, né? Para a formação do planeta. Aí depois do dia, Jesus vem, assim, no princípio, quando a gente começa assim, engatinhar, ele vem falando assim, vai contar histórias com fundos morais. Então ele pega sempre as parábolas dele, são as historinhas, para a gente começar a visualizar as coisas. Aí depois você pega até o Espiritismo. O Espiritismo, até os Espíritos falam assim, por falta de palavras para a gente definir, então a gente faz algumas comparações. Mas não é para você levar ao pé da letra. O que as pessoas fazem? Levam ao pé da letra. Então, um próximo degrau nosso, os espíritos, quem for dar a instrução, vai dar uma instrução mais direta para nós. Então, conforme a gente vai avançando, esse entendimento, essas revelações do plano superior são cada vez mais diretas. Mas, como o Claudinho falou, quando a gente está muito atrás, é muito infantil, a gente tem que ter essas historinhas infantis, mas o problema é se agarrar essas histórias infantis pro resto da vida, né? Por trocentas mil encarnações. Bom, 25% das pessoas aqui no Brasil ainda acreditam nessa historinha que Deus criou Adão e Eva, né? Então. Senador, você. 888. Que pensar da esmola? O homem reduzido a pedir esmolas se degrada moral e fisicamente, se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover à vida do fraco sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Aí a gente precisa separar bem as coisas, né? Quando ele fala assim, a esmola degrada moral e fisicamente, mas ele coloca a condição de como a pessoa chega na esmola. Ele fala assim, aquelas pessoas que não têm como sobreviver, não têm como trabalhar, aí você não pode deixar
cai nessa mendicância, né? Mas normalmente não é o que vemos na nossa sociedade, infelizmente. Tem muita gente que está por falta de melhores oportunidades, sim, tem um monte de conjunto. A gente não pode só fazer 8 ou 80. Mas a gente precisa ter umas visões, que nem a gente fala, já discutimos já. A prefeitura, não dá nada para eles, porque se vocês ajudam a ficar na rua. Vão sair dali, né? Isso. É uma certa. Tem fundamento? Tem algumas. Tem. Outros não tem, não. Outros realmente a pessoa está desamparada de tudo. Então mas é esse lado nosso no futuro que a gente vai ter que ver. Dar só esmola realmente não vai adiantar. Dá uma esmola, mas aí fala assim, aí a gente tem que ter uma cadeia, a gente tem que ter uma coisa estruturada, porque só dar esmola mesmo e deixar a pessoa nessa humilhação não vai resolver mesmo. Não vai. E aí só que tem que ter a conscientização das pessoas. Mas aqui no Livro dos Espíritos ele fala assim, a pessoa que, se nesse caso, chegar a esmola é porque não pode trabalhar. Aí nós temos que ajudar. Aquelas que são aptas a trabalhar e não querem trabalhar, e é outros 500. Aí precisa dessa parte tocante mais no moral da pessoa. Né? Sempre fico nessa dúvida, ajudo, não ajudo? Tem que sentir o momento, né? Igual alguém falou uma vez. Você percebe quando realmente a pessoa está precisando, né? Nunca se dá dinheiro, assim, né? Porque dinheiro você não sabe se a pessoa normalmente ou vai gastar com droga ou bebida. Nem essa discussão aí eu tive lá com o pessoal do Sopão. Eu falei assim, não é porque a gente tem uma visão assim, de vez em quando, assim, um olhar um pouco mais para frente, para um futuro assim da humanidade, que a gente não vai, vamos parar de dar sopa, não, a gente vai lá. E qualquer um dos dois casos, aquele que não quer realmente trabalhar, não quer nada com nada, e aquele que está ali por alguma necessidade mesmo, porque a vida, tipo assim, ou é uma prova, então a gente tem que oferecer a sopa e não olhar, não fazer julgamento, porque a gente está tanto tempo na rua que a gente sabe quem que é quem, a história de cada um. Então, assim, do jeito que você entrega a sopa para aquele que realmente precisa, você entrega para aquele que está ali por opção. Assim, eu não quero nada com nada, eu não quero acordar cedo, eu não quero trabalhar. Assim, não questiona, a gente entrega a sopa do mesmo jeito, porque ali, num planeta de prova e expiação ainda, do jeito que a gente está, se provém as necessidades. O restante não é com nós. Né? Mas com um olhar para o futuro, realmente a gente precisa ver mais que uma simples moda. Hoje mesmo eu estava vendo no noticiário, por exemplo, uma mulher que foi casada 30 e tantos anos com o cara era diabético, morreu, e a mulher agora com, acho que 2 ou 3 netos, a mulher não tem nada para comer. Né? As crianças comem na escola, mas só almoça, não janta. Que aí deita, vai dormir com fome. E ela não tem nada para dar. Logo eu imaginei, com certeza o homem morreu, ele não contribuía para a Previdência, porque não conseguiu legar nenhuma pensão para a mulher. Porque a pensão por morte, ela nem existe carência. Você começou a contribuir esse mês, morreu, os dependentes têm direito à pensão. Então, muitas vezes, é a imprevidência das pessoas. As pessoas ficam nessa de achar que não vai precisar do INSS. Cansei de escutar a pessoa falando, não vou pagar INSS porque eu não vou precisar. Chega numa certa idade, que não pode mais trabalhar, que não tem mais condição, não arruma emprego por causa da idade, principalmente, fica nessa situação. Aí acontece isso, como aconteceu com o marido dessa mulher, morre, a mulher não tem direito à pensão porque não contribuía. Então, muitas coisas acontecem porque é a imprevidência das pessoas. A pessoa fica pensando só no hoje. Como eu falei para o motoboy que trabalha para mim aqui, ele não é registrado onde ele trabalha, aqui ele faz serviço eventual para mim. Já há 4 anos atrás eu falei para ele, abre um MEI, para você pelo menos contribuir. Previdência. Eu vou ver, qualquer dia eu vejo. Agora ele está ficando cego. Como que ele vai trabalhar de motoboy cego? Ainda pergunta para mim, será que eu consigo aposentadoria por invalidez? Falei, consegue. Você está contribuindo? Não. Então não vai conseguir, lerdo. Falei, para de pensar só no hoje, pensa no futuro, pensa no amanhã. Então, a maioria das pessoas que fica muitas vezes nessa situação,
muitos casos, é isso. É falta de pensar um pouquinho no amanhã, falta de pensar, entendeu? No futuro. Fica só pensando no hoje. Ganho meu dinheiro hoje, já gasto. Não sei o quê. Tem que pensar no futuro. Então, acontece isso muitas vezes. Eu fiquei pensando, no caso dessa mulher, provavelmente é isso. O marido não contribuía à Previdência. Então, não conseguiu nenhuma pensão por morte. Então, a gente tem que ajudar, realmente. Eu acho que comida a gente nunca deve negar para ninguém. Né? Quando pede dinheiro para mim, realmente, raramente eu dou. Só numa circunstância que eu vejo que realmente a pessoa não, aparentemente não vai nem gastar com droga, nem com bebida. Criança eu nunca dou dinheiro, porque eu sei que elas são usadas. Né? Mas aqui, como ele fala, a gente tem que viver numa sociedade onde as pessoas que não têm condições não morram de fome. Já escutei cliente falar, não, o Brasil é um país socialista. Eu nem falei nada porque é cliente, senão eu vou brigar. Por quê? Porque aqueles que precisam, precisam. Quantas vezes no noticiário, eu lembro, quando eu era adolescente, eu escutava noticiário no Nordeste, as pessoas passando fome. Então precisa ter um tipo de auxílio para que as pessoas não morram de fome. Isso faz parte da sociedade que a gente vive. Se a gente vive numa sociedade que pretende ser uma sociedade solidária, a gente tem que ter mecanismo para que as pessoas não morram de fome. Né? Mas isso passa obviamente, pela questão moral da evolução das pessoas. Né? Vai, Amandinha. 888A. Então condenais a esmola? Não, pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira por que ela é dada. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente, tanto está no ato quanto na maneira de fazê-la. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se o for com altivez, a necessidade pode fazê-lo aceito, mas o coração mal será tocado. Lembrai-vos ainda de que a ostentação apaga aos olhos de Deus o mérito do benefício. Jesus disse que a vossa mão esquerda ignore o que faz a mão direita. Com isso, ele vos ensina a não manchar a caridade pelo orgulho. É necessário distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado nem sempre é o que pede. O temor da humilhação retém o verdadeiro pobre, que quase sempre sofre sem se queixar. É a esse que o homem verdadeiramente humano sabe assistir sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados, e a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não ouvideis jamais que o espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa e o inferior perante o qual tem deveres iguais a cumprir. Sede, portanto, caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar do bolso o bolo que Ó, friamente... Hã? Ó, bolo. Ah, tá. Ó, que friamente atirais ao que ousa pedir-vos, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes para com os erros dos vossos semelhantes. Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os. Sede afáveis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores. Sede o mesmo para com os mais ínfimos seres da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. São Vicente de Paulo.
única pessoa que consegue fazer tudo isso aqui é o Claudinho e a turma dele, que são a turma de Com certeza. É. Somos tudo espírito de segunda ordem. segunda. Nós que somos terceira ordem, Terceira ordem, nona categoria, classe, sei lá. nós achamos isso aqui muito bonito, mas nós não praticamos nada. É. É só esclarecer. Óbulo era uma moedinha grega, tá? Era naquelas moedinhas bem pobrinha mesmo. Pode trocar por esmola. Tá. A esmola E aí, com certeza, no seu tradução, Babu, não tá desgraçado, né? Que vai ao encontro do desgraçado sem esperar que lhe estenda a mão. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado nem sempre é aquele que pede. O temor da humilhação torna o verdadeiro pobre, que sofre sem lamentar. É esse homem verdadeiramente humano deve procurar sem ostentação. Aonde está o desgraçado seu? Não, no primeiro parágrafo. Não, tá. Não é a esmola que é responsável. É reprovável. É muitas vezes a maneira como é dado. O homem de bem que compreende a caridade com Jesus vai até o infeliz, sem esperar que ele estenda a mão. Fica melhor, hein, infeliz. Então aqui ele faz. A menina fala, tem que dar esmola, sempre quer. Mas essa parte que a gente tem que saber encontrar o verdadeiro que precisa, porque muita gente que precisa não pede, fica com vergonha, que nem fala que tem uma certa resiliência, uma certa resignação. Então a gente tem que saber fazer essa caridade quando for dar alguma coisa, né? Porque vou dar aqui, mas você vai dar para alguém que não esteja precisando, você está dando aquele que é sobra sua, você vai dar para alguém que realmente não está precisando, a pessoa vai gastar com droga, com bebida, vai gastar com outra coisa, não realmente com o que ela precisa, né? Com as necessidades essenciais primárias, assim. Mas você saber identificar, e não só identificar, assim, aquela pessoa, que nem eu falei daquele caso lá eu citei a Amandinha aí, a pessoa precisa fazer 3 vezes de fisioterapia, só faz 2 porque é pelo SUS. Você tem que identificar, e quando a gente dá alguma coisa, é saber identificar essas pessoas. Ali eu posso realmente ajudar com alguma coisa que eu sei, que eu sou bom, vamos falar assim. Eu tenho dom. Eu acho que esse finalzinho aqui, ele diz tudo, né? Não somente essa caridade que vos leva a tirar do bolso o óbolo que friamente atirais ao que ousa pedir-vos, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes para com os erros dos vossos semelhantes. E em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os. Sede afáveis e benevolentes para com todos os que são inferiores. Sede o mesmo para com os mais ínfimos seres da criação. E tereis obedecido à lei de Deus. Então aqui ele deu um bom resumo de qual seria o certo fazer, né? Então não necessariamente dar uma esmola, isso é caridade, principalmente se a pessoa dá a esmola desprezando a pessoa, humilhando a pessoa. Então E cai aquele negócio que eu falei, se dá, hoje ainda você precisa dar esse prato de comida, assim, né? Que é mas para frente, só dar isso não vai, como já não está sendo o necessário. Você tem que olhar mais para frente, né? Aquela pessoa que a miséria oculta. Qual que é a miséria oculta de uma pessoa assim, você é muito mais que isso aí, você é um espírito, você reencarna várias vezes, um homem virtuoso, você tem que trabalhar essa virtude, reacender essa chama de ser na pessoa, de ela se ver como alguém assim. Então essa é uma miséria oculta e normalmente a gente não vê, acha, só fui lá, dei a minha sopa, beleza, tô bem agora com Deus, semana tá garantida. relembrando, Jorginho, no mundo onde Jesus Cristo é adorado, ninguém deveria passar fome. Passa fome. Amém. Boa noite, amém. Amém. 8, Já tá tendo áudio. Vai lá. 889. Não existem homens reduzidos a mendigos por sua própria culpa? Sem dúvida.
Mas se uma boa educação moral lhe ensinasse a praticar a lei de Deus, não cairiam nos excessos que causam sua perdição. É daí, especialmente, que depende o melhoramento do vosso grupo. É isso que eu acabei de falar aí. Tem aquelas pessoas que querem estar ali, que querem, assim, se colocar naquela situação. Ali que está a verdadeira caridade. A gente instruir essa pessoa. Esse melhoramento moral da pessoa, mas se nem mesmo nós temos moral, quanto mais a gente vai tentar ensinar moral para alguém, né? É o sujo falando do mal lavado. Porque quando você está numa sociedade, assim, você tem alguém, uma média mais alta de moralidade, a pessoa vai olhar para a miséria da pessoa e vai ver se não adianta só dar um pão, um prato de comida, você tem que tratar essa miséria oculta da pessoa, né? Então, por isso que eu falei assim, daqui a uns tempos aí, não 2057, que segundo seu amigo vai estar, já vai dar para ver as melhorias. Vai ser uma melhora grande. Então vai demorar um pouquinho, a gente vai ter essa melhoria. Não adianta dar um prato de comida, não adianta. Fale, Claudinho, você aí que... Então, aqui o que ele está falando se as pessoas não se reduzem à mendicância por culpa dele mesmo. Sem dúvida, ele coloca aqui, sem dúvida, com certeza. Né? Tem muita gente que acaba caindo em vício, ou então não é previdente, né? Não pensa na manhã. Então tem muita coisa que faz com que a pessoa fique na miséria. Então as pessoas têm que... Não basta só ajudar, você tem que ajudar materialmente, você tem que ajudar a pessoa a se virar sozinha, né? Como diz lá, né? Não adianta só dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Vá, senador, vamos entrar. E 4, amor maternal e filial. Para encerrar este capítulo 11. Filial seria de filial de empresa, sim ou não, Sandra? Filial. A matriz é filial ou não? Mas a filial de empresa não deixa de ser a mesma linha de pensamento. É uma empresa filha. 890. O amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? É uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse de sua conservação. Mas no animal esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho além da tumba. Vedes que há nele alguma coisa mais do que no animal. Aí nós temos. Né? Nossa, muito forte. Não é muito fácil ser mãe, não, viu? Não, por isso que eu tô passando a bola. Eu vejo principalmente no estudo lá da série André Luiz, o que tem de mãe pedindo para intervir, para fazer alguma coisa para algum filho que tá aqui na Terra e tá se lascando, não é brincadeira. Quer dizer, a mãe não tem sossego nem depois de morta. Continua se preocupando com os filhos até depois de morta. Ixi, Maria. Coisa que o animal, ele vê que não precisa mais ali de ajuda e já rompe aquele, né? Não tem isso, né? Aquele laço. O animal, é mais a coisa instintiva, né? Então, é aquela lei da natureza. Os filhotes já chegaram numa fase que ele já se vira sozinho, a mãe dá as costas e vai embora. Eu lembro até hoje, no gibizinho da Disney, no Almanac Disney, de vez
Sempre tinha lá nas páginas centrais, sempre umas histórias desse tipo, assim, aí contava a vida dos ursos, né? Aí contava toda a história da mãe ursa e tudo mais, né? Aí chegava uma certa época que os filhotes já adquiriam autonomia, ela simplesmente dava as costas e ia embora. E os filhotes começavam a seguir ela dava patada nos filhotes, expulsava e tudo mais, até eles entender e acabou, cessou, já era. Cada um por si agora. Aí até no finalzinho fala que muitas vezes passa o tempo e mãe e filho se reencontram e eles nem se reconhecem mais. Porque é da natureza. A mãe cuida enquanto ele ainda é indefeso, a partir de uma certa idade, se vira, cada um por si. Vamos embora. Tô esperando a Mandinha perguntar se é ela. Não, sou eu, é verdade. Nossa, é que tá rápido hoje, né? 891. Se o amor materno é uma lei natural, por que existem mães que odeiam os filhos frequentemente desde o nascimento? É, às vezes, uma prova escolhida pelo espírito do filho ou uma expiação, se ele tiver sido um mau pai, mãe ruim ou mau filho em outra existência. Em todos esses casos, a mãe ruim não pode ser animada senão por um mau espírito, que procura criar dificuldades ao do filho para que ele fracasse na prova desejada. Mas essa violação das leis naturais não ficará impune e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que tiver superado. Então, por mais que tenha que seja desavença de outras existências, a mãe tratando mal o filho assim, não é um espírito ruim. Necessariamente é um espírito ruim? Pode, Né? não que seja um espírito ruim, mas ela não simpatiza com aquele espírito ali. Alguma desavença do passado, os dois deve ter acontecido, né? Porque não é natural. Mãe rejeitar filho é muito antinatural, né? Mas aqui coloquei, ó, em todos os casos, a mãe ruim só pode ser animada por um mau espírito, ou seja, um espírito inferior ainda, que para você guardar a mágoa de alguém, até para outra encarnação, e aí dá várias opções, ou é uma prova que o espírito falou assim, ó, eu quero nascer ali, para passar por essa prova de rejeição, ou essa criança também foi mau pai, foi mau filho, foi mal alguma coisa em existência. Aí dá vários casos, não é aquela receita de bolo, né? Mas com o espírito guardar algum sentimento de mágoa para nessa mesma vida que, independente da relação, é um espírito inferior, porque ainda tem ressentimentos inferiores ali, né? Não é muito diferente de nós, não. Isso que é o problema. Lá no mundo maior que a gente está estudando, teve o caso lá de uma moça lá que abortou a criança, porque era um espírito que os dois eram inimigos. Então, ela não queria prosseguir porque ela já não sentia nenhuma simpatia pelo espírito que estava ali, né? Então, acontece. Agora, lógico que a gente não pode generalizar, mas esse caso era um caso específico que o filho e a mãe eram dois espíritos inimigos do passado, né? 892. Quantos pais têm filhos que causam desgosto não são perdoáveis por não ter a mesma ternura que teriam em caso contrário? Não, porque é um encargo a eles confiados. É a sua missão fazer todos os esforços para reconduzi-lo ao bem. Além disso, esses desgostos são frequentemente o resultado dos maus costumes que foram dados desde o berço. Eles então colhem o que semearam. Fale, senador.
Coisas do passado, né? Coisas do passado. É uma missão, como fala, né? Ser pai e mãe é uma missão também. Então, não deixa de ser uma grande missão, porque a gente não sabe a história nossa do passado. Então, muitas vezes, esses filhos que causam desgosto é justamente aqueles que os pais desviaram no passado. E agora eles vieram com a missão de consertar o que eles fizeram de errado. Então, aí os filhos, né, considerando nós, né, que não entendemos que a alma é criada no instante da concepção, e sim, o espírito já é pré-existente, já tem toda uma história. Então, eles carregam os vícios, os costumes, a moral que eles tiveram no passado. E muitas vezes o que acontece? Os pais foram os responsáveis pelo desvio desses espíritos. Agora eles vêm com a missão de consertar. É uma hipótese. Não generalizando, como eu disse, não é todos os casos. Mas um dos casos pode ser isso. Toda questão de filiação é algo que você acena positivamente. Não que isso já esteja desde programado antes da gente reencarnar. Vamos falar que o senador, antes de reencarnar, já está, não, vou ter 3 filhos. Não. Senador, só vou descer lá. Se eu trombar com alguém que eu vá caráter, a gente pode casar. Se não, eu vou seguir minha vida. Aí vão falar que amanhã um senador entromba com essa pessoa. Aí a pessoa, vamos ter filho, vamos... Simplesmente pode aparecer espíritos afinizados não afinizados de outras vidas, é um exemplo que eu estou dando, de outras vidas, mas que tem gostos similares, moral parecido com o senador, e fala assim, vocês vão casar aí daqui uns anos, vão querer ter filho, tem esse espírito aqui, eles podem descer como filho de vocês aí, o senador pode, tal. Então, tipo assim, não é uma coisa já antes da gente descer, anotar, a Mandinha vai descer, vai ter 300 mil filhos, Não, alguns casos, quando é aquele caso que você causa mal para uma pessoa, aí você cai na sua consciência, não, agora eu tenho que... Aí é uma coisa só, vou reencarnar e fulano de tal vai ser meu filho. Alguns casos, Mas tem casos assim também, o senador vai assim, lá embaixo eu vejo se é o caso ou não, vamos ver. Não pode passar ileso e pode amanhã trombar, assim, então vamos ter um filho, Aí, não que esse filho já estava lá encomendado, não, pode ser um espírito que vai ter afinidade por gosto, por moral, parecido com o senador. É que o pessoal aprende muitas coisas, né? O pessoal, tudo é receita de bolo. Não, você vai ter filho, já é porque já Ela já achava que era tudo combinado já, os filhos lá. Então não, né? Pode ser combinado, como pode não Ou ser. não, Mas nesse caso que eu falei assim, vamos falar que nem o senador amanhã tromba a mulher e daqui a casa e vai querer ter filho. Não que vai ser já estava programado isso aí, não. Aí você que vai ter filho, vão ter assim, vão ter pretendentes, né? Aí ele vai consentir, o espírito fulano de tal aqui que você nunca viu, você nunca trombou na vida, preciso reencarnar, tal, tem gosto similar, moral parecida com a sua, tal. Então, você aceita que ele seja seu filho? Esse não. O outro ali eu gostei mais do cicraninho. Então, beleza. Mas sempre essa questão de paternidade, filho e maternidade é uma coisa consciente que o espírito aceita. Né? Fale, senador. Então, vamos lá. Capítulo 12. Perfeição moral. Item 1, as virtudes e os vícios. 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm o seu mérito porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquele
que se baseia na caridade mais desinteressada? Ou seja, tudo que nós fizermos em benefício de outro é uma virtude que você vai estar cumprindo. E quando há esse desinteresse total, você faz por fazer só, né? Então, aí sim você está com uma condição moral um pouco mais superior que os demais, porque tem muita gente que faz as coisas esperando alguma coisa, né? Não precisa ser de um terceiro, mas da mesma pessoa, mas de um terceiro, ou de um reconhecimento público. Então aí você já não faz com desinteresse, você está esperando alguma coisa em troca, né? Troca. Quando alguém pede para você fazer alguma coisinha errada e você fala, não vou fazer. É isso também. O que a gente... É totalmente o contrário que a gente vê na política, por exemplo. A Mandinha travou? O que foi que a Mandinha... Ai, não, desculpa. É que meu pai mandou mensagem aqui que um tio meu tá na UTI, problema no coração. Daí eu li e fiquei meio assustada. Mas depois eu respondo. Ontem lá no meu curso, eles falaram assim, uma pessoa falou assim, que todos nós aqui, espíritos ainda tão imperfeitos, todos nós, a gente, em algum momento, ou ainda a gente age, sempre tem algum interesse por trás, assim. Eu tô lembrando isso agora. Mas eu acho que... Vai ter interesse, Mandinha, quando a gente acredita nesse negócio, ó, se você fizer alguma coisa, você tem bônus horas, ou você vai para o céu, ou você... Então, você não está agindo livremente, você não está fazendo alguma coisa, você sempre está pensando, ó, vou fazer porque eu vou ganhar vou fazer bônus o bem horas. porque eu vou... entendi. Porque as pessoas vão achar que eu sou uma boa pessoa. Agora, principalmente, eu estou aqui no centro espírita, tem que... Não é assim que funciona. Quando a gente pensa em recompensa ainda, ou em castigo, é a questão da nossa inferioridade. É essa questão da gente ser muito infantil ainda. Pô, eu vou fazer alguma coisa para mostrar, para ganhar. Você tem que fazer por fazer. Esse desapego, essa ideia. Mas normalmente se cai nessa fantasia de bônus horas, de céu e inferno, então você sempre está condicionado. Você fica condicionado a fazer as coisas. Porque a gente vê as pessoas que vão lá nas igrejas, aí doa, dá o carro, dá a casa, esperando algo em troca. O espírita que faz alguma coisa esperando bônus hora é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. É que tudo é aquilo, é a intenção mesmo, né? Faz essas ações, né? Por isso que na filosofia fala que você deve agir corretamente, eticamente, porque deveria ser ser algo humano. da natureza sua. É da natureza humana. E não buscando alguma coisa em troca. Agora sou eu. Positivo. 894. Há pessoas que fazem o bem por um impulso espontâneo, sem que tenham de lutar com nenhum sentimento contrário. Têm elas o mesmo mérito daquelas que têm de lutar contra a sua própria natureza e conseguem superá-la? Os que não têm de lutar é porque já realizaram progresso. Lutaram anteriormente e venceram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações lhe parecem tão fáceis. O bem tornou-se para eles um hábito. Deve-se honrá-los como a velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Como estáis ainda longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais tanto mais porque são raros. Mas sabei que, nos mundos mais avançados que o vosso, isso que entre vós é exceção se torna regra,
O sentimento do bem se encontra por toda parte e de maneira espontânea, porque são mundos habitados somente por bons espíritos e uma única intenção má seria neles uma exceção monstruosa. Eis porque os homens ali são felizes, e assim será também na terra, quando a humanidade se houver transformado e compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Talvez em 2057. 2057, Mandinha, vai estar tudo resolvido. Vai ser uma virada de chave, hein? Vai, do nada, do nada. A gente vai acordar assim, ó, vai dormir, vai acordar no outro dia, tudo bonito, tudo lindo. Eu fico pensando assim, esse povo é igualzinho aqueles evangélicos que acreditam no arrebatamento. Do dia para noite vai trocar toda a humanidade, todo mundo que é ruim vai embora, vai ficar todo mundo bonzinho aqui. Não é nem de trocar, senador, é da pessoa cair a ficha nela, da pessoa se transformar da água para o vinho milagrosamente, sem esforço nenhum. Em 2057 todo mundo vai ser bom. É espírito ainda infantil que fica acreditando em historinhas sem pé sem cabeça. É que nem o senador. Arrebatamento, é outro falando que Jesus vai voltar, tá ligado? Sempre algo mágico vai acontecer. E é aquilo, vem externamente, né? Tipo, algo mágico vai acontecer na Terra e a gente vai, né? Mas não é algo de dentro, né? A nossa mudança interna, né? Aqui, ó, quando ele coloca, ó, nos mundos mais avançados, o que é exceção aqui na Terra, lá é regra. Não é regra porque, tipo, tá ditado. Você tem que... É regra natural, é a coisa natural. Todo mundo faz sem pensar. Então, é uma... Tipo, vamos falar, acaba sendo uma regra, porque todo mundo é bom. Então, não precisa de lei específica, assim, não. Lá é regra porque são espíritos avançados e conseguem fazer só o bem. Então, um simples pensar, tipo, aqui ele coloca... E uma única má intenção seria para eles uma exceção monstruosa, ou seja, eles nem pensam, nem cogitam fazer alguma coisa. Ah, vou devolver um troquinho errado, que nem vai perceber. Mas às vezes quando você vê esse tipo de atitude de fazer a coisa certa, realmente você vê o espanto na cara das pessoas. Porque a regra no Brasil é levar vantagem em tudo, como já dizia aquela propaganda antiga de cigarro que o Gerson, jogador de futebol, estrelou. O próprio Gerson até hoje se arrepende de ter feito aquela propaganda, porque ficou hoje aquela coisa, aquela má impressão, né? O negócio é levar vantagem em tudo. Brasileiro, infelizmente, é assim. Ele gosta de levar vantagem. Então, quando você vê alguém fazendo a coisa certa, você vê realmente é um espanto. É uma coisa assim espantosa. Nossa! O que eu falei para você das pessoas. Aqui é a pessoa que esteja 1 milímetro acima de nós, ele fazendo as coisas boas, para nós, nossa, é um espírito super evoluído. Não, é que nós que somos muito baixos mesmo. Muito baixo, Nós somos muito rarezão ainda. Então, enquanto a gente... Nossa, a pessoa fez... Nossa, é um novo Messias. Não é, tipo assim, a pessoa tem seus méritos, mas também não é que é pro nosso mundão de terceira categoria aqui, para nós é exceção, né? Mas aí que a gente mostra o quanto a gente é atrasado. Nossa, a pessoa é capaz de fazer isso. A gente tinha que ter vergonha. Era para eu ter essa disposição de fazer isso também. Sou Joe. 895. Além dos defeitos e vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Aqui, ó, ninguém tem interesse pessoal nesse mundão de, meu Deus, aqui de terceira ordem. Ninguém tem. Ninguém. Tá todo mundo aí, ó. Você vê os políticos, você vê todo mundo no trânsito. Tá todo mundo. Ninguém com interesse pessoal. As qualidades morais são frequentemente como banho de ouro sobre um objeto de cobre que não resiste à pedra de toque. Um homem pode ter qualidades reais que fazem dele, diante de todos, um homem de bem.
Mas essas qualidades, ainda que sejam um progresso, nem sempre resistem a certas provas. E basta tocar no interesse pessoal para colocar o fundo a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como um fenômeno quando se apresenta. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens desse mundo, menos compreende sua destinação. Ter o desinteresse, ao contrário, prova que vê o futuro sob um ponto de vista mais elevado. Ou seja, quando muita gente faz as coisas por... tô fazendo, tá, mas quando pega no interesse dela, opa, acabou, o vernizão acabou, vamos mostrar o fundo de cobre aí. O fundo que é verdadeiro, que até ali não estava mexendo com meus interesses, mexeu com meu interesse, não, cai fora, vou mostrar minha verdadeira. E aí, o verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirável. É isso que eu vi, que é tão raro na Terra. Você fala, pessoal, nós aqui, nós somos, melzinho na chupeta, nós somos coisa boa. A gente já tem que ganhar uma estrelinha lá no... lá no céu só de estar aqui na Terra, encarnado aqui. Nós somos latão mesmo, nós somos ferrão oxidado ainda. É como antigamente, né? Antigamente a moeda ela valia porque ela tinha o metal precioso. Então uma moeda de ouro, ela valia o tanto que ela tinha de ouro. O seu peso. Hoje a moeda não vale nada, é feita de aço. O que vale é a confiança no Banco Central do país emissor daquela moeda, né? Então a gente assim é igual a moeda de hoje, a gente não vale nada. É puro metal que não vale nada. Né? Então, é muito raro mesmo. Uma pessoa que não tem interesse nenhum, é muito raro mesmo. Aí, quando aparece, a gente já coloca como novo Messias. Não é, a pessoa já tem um pouco mais de progresso, já consegue vislumbrar algo mais à frente. Mas para nós que estamos mergulhados na grama, negão. O apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade. Porque o apego à matéria é uma coisa... A matéria é transitória. Então, se a gente fica se apegando à coisa transitória, isso mostra que a gente ainda é muito inferior. Porque a verdadeira vida não é essa daqui que a gente está vivendo nessa matéria. Vá, senador. 896. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam os seus haveres sem proveito real, por não saberem empregá-los de maneira razoável. Terão por isso algum mérito? Tem o mérito do desinteresse, mas não o do bem que poderiam fazer. Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade irrefletida é sempre pelo menos uma falta de juízo. A fortuna não é dada a alguns para ser lançada ao vento, como não o é a outros para ser encerrada num cofre. É um depósito de que terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que poderiam ter feito e não o fizeram, por todas as lágrimas que poderiam ter enxugado com o dinheiro dado aos que na verdade não estavam necessitados. Essa parte que eu falei da esmola, você saber da esmola, você procurar realmente quem precisa, que não pede, do que daquele que você acha que pode gastar de qualquer jeito. E aqui é um banho, né, cara? Aqui nós temos um comentário para falar uma aula inteira de tudo aqui. Existe, só a pergunta já é extraordinária. Existem pessoas desinteressadas e sem discernimento que esbanjam seus bens sem proveito real por falta de um uso criterioso, terão por isso algum mérito? Tem o desinteresse, a pessoa, mas aí lhe falta o senso, o juízo, né, para ser o meu amigo, você tinha que ter um pouquinho mais de juízo nessa cabeça, né? Porque aqui o que ele coloca assim, você não pode ir nos extremos, nem ser extremamente avaro, guardar o dinheiro no cofre e não produzir coisa alguma,
E nem simplesmente já sair jogando pela janela para qualquer um também, que aí você está desperdiçando, né, uma oportunidade de usar o dinheiro de uma forma racional, uma forma inteligente. Que caso o espírito, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ficar ajudando todo mundo. Aí parece que é um santo, né? Não é para ficar. Você tem que ajudar realmente quem necessita. Você vai ter que saber olhar só quem realmente está necessitando. Não, vou dar para qualquer um, estou fazendo a minha parte. Aí depois chega no plano espiritual, não, mas eu dei ali, eu ganhei na Mega Sena e fiquei ajudando. Mas você deu realmente para quem precisava? Só deu por dar, só para falar que você estava dando. Cadê o Jorginho para escutar essa aula aí? Para ele fica aquele. Ele vai abrir creche, vai ganhar na Mega Sena. Por que não ganha, legal? Como dizem, né, a intenção de quem quer ganhar na Mega Sena, o primeiro interesse é dele próprio. A primeira pessoa que ele quer ajudar é a si mesmo. Vá, senador, o senhor. Oito, nove, sete. Não, mas eu já falei 896. Não, eu acabei de... sou eu, então. Ué? Não foi eu, acabei de ler? Não. Não, foi você. Eu li a pergunta depois novamente, foi mal. É isso, é você, Amandinha. É que eu li a pergunta depois, quando ele terminou de ler a resposta, eu li a pergunta de novo. Eu falei que a pergunta era sensacional. Então vamos lá. 897. Aquele que faz o bem sem visar a uma recompensa na terra, mas na esperança de que ele seja levado em conta na outra vida e que nessa a sua posição seja melhor, é repreensível e esse pensamento prejudica o seu adiantamento? É necessário fazer o bem por caridade, ou seja, com desinteresse. Que negócio. Então não tem, né, não tem essa. Bônus horas, você recolhido, você tá melhor, eu vou estar melhor. Foi pro nosso lugar. Então você tá fazendo tudo com interesse. É igual aquelas pessoas que na Idade Média compravam terreninho no céu. Pessoa que quer... Ainda tem gente vendendo, né? Não deixa de ainda existir esse tipo de pessoa, né? Tanto pessoa quem vende quanto quem compra, né? Pô, acaba o pau de bater em otário, só que não acaba o otário nesse mundo, amigo. Mas é que negócio, né? O espírito é a mesma coisa, né? Bônus hora é a mesma coisa. Tem que fazer por fazer. Você não pode ficar esperando nada, nem nessa e nem na outra vida. Não vou fazer para não passar pelo umbral, vou fazer para ter assistência do bom. Você tá fazendo por medo. Você tá, é que nem negócio do céu e inferno. Não vou fazer porque eu vou pro inferno. Você tá fazendo por... Você tá sendo ainda repreendido. Você não tá tomando uma ação verdadeira. Tipo assim, não é pura, que eu quero dizer. Fala uma palavra aí, senador. Legítima, assim, né? Você tá fazendo que algo tá lhe causando medo, ou tá lhe causando um ganho lá na frente. Exatamente, isso aí. 897A. Entretanto, cada um tem o desejo natural de progredir, para sair do estado aflitivo dessa vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então um mal ao pensar que fazendo bem podemos esperar mais do que na terra? Certamente que não. Mas aquele que faz o bem sem segundas intenções e pelo único prazer de ser agradável a Deus e ao próximo, já está num certo grau de adiantamento que lhe permitirá atingir muito mais cedo a felicidade do que seu irmão, que mais positivo, faz o bem calculado, e não por uma ação espontânea e natural do seu coração. O que ele fala? O que ele fala na pergunta? Mas o Espírito fala para a gente fazer o bem, para a gente praticar o bem, que a gente vai merecer coisa boa. Ele fala assim, mas vocês têm que entender isso no sentido que
O homem é virtuoso, é da natureza do homem fazer o bem, não procurar o interesse que tá. O interesse do homem é praticar a virtude. Isso é da natureza do ser hominal, né? Fala e fala assim, ó, se você realmente praticar o bem interesse, você vai ser recompensado. E isso não tem nem que pensar, você fazendo algo. Se você vai a recompensa maior é no plano espiritual, né? Mas você não tem que ser levado por esse motivo. Você tem que entender assim, ó, por que eu tenho que ser bom? Porque é da natureza humana. Porque é a virtude do homem. Por isso que nós estamos nesse estado nominal. É da natureza do homem. Porque, né, a Lucilena Galvão, da Nova Acrópole, a Lucilena Galvão, isso mesmo, né? Ela meteu um ano ali, mas não tem nada de ano. Que ela fala assim, ó, se na natureza, ó, você pede um vegetal, ó, vegetal, eu estou contribuindo aqui, estou fazendo fotossíntese, estou liberando, acabando com o gás carbônico. O animal, ó, o animal está fazendo a parte dele. E o homem? O homem é para ser uma pessoa virtuosa, com razão. A gente não é isso aí. Então o homem, na natureza em si, no universo, tá ficando a desejar, né? Porque não está fazendo a coisa segundo a sua própria natureza, porque desconhece a sua natureza. A pessoa que faz o bem por natureza, ela própria não tem essa intenção de recompensa. Já está na natureza da pessoa. Então, quem realmente tem a sua natureza do bem, é natural da pessoa fazer sem esperar nada. Então, aquele que realmente faz esperando alguma coisa, ainda não atingiu esse ponto de fazer o bem por natureza. Amandinha, você ia falar e eu cortei você, não deixei você falar. Não, você estava querendo buscar uma palavra ali para falar. É isso aqui, ó, impulso natural do coração. Eu Então, falei vamos lá? senador agora, é o senador. Ah, agora é o senador. 897b. Não há aqui uma distinção entre fazer o bem ao próximo e cuidar de se corrigir dos próprios defeitos? Concebemos que fazer o bem com o pensamento de que nos seja levado em conta na outra vida é pouco meritório. Mas emendar-se, vencer as paixões, corrigir o caráter, visando a se aproximar dos bons espíritos e progredir, será igualmente um sinal de inferioridade? Não, não. Por fazer o bem, queremos dizer ser caridoso. Aquele que calcula o que lhe pode render cada uma das suas boas ações na outra vida ou mesmo na vida terrena, procede de maneira egoísta. Mas não há nenhum egoísmo em se melhorar com a intenção de se aproximar de Deus, pois esse é o objetivo que todos devem ter em vista. O que ele pergunta aqui não há aqui uma distinção a fazer entre o bem que se pode dar ao próximo, o esforço que se faz para corrigir as próprias faltas. Concebemos que fazer o bem com o pensamento que será levado em conta outra vida é pouco meritório, mas corrigir-se, vencer as paixões, melhorar o caráter, para se aproximar dos bons espíritos e se elevar será igualmente um sinal de inferioridade. E ele pergunta assim, se eu sou tomado por isso, eu tenho, vamos falar, um santo aí, ó, São Francisco de Assis, se eu quiser melhorar para ser parecido com ele, é algo assim que eu estou fazendo por interesse? Eu disse, não, você está procurando alguém para se esperar, alguém bom para se esperar. Isso que tem até a lenda dos heróis, né? Você tem os heróis, os mitos foram criados para mostrar essa virtude humana. Por isso que desde a Grécia, principalmente, né, que tem todos esses mitos, era para mostrar o lado humano do ser humano. Você pode ser capaz disso, você tem que se espelhar nisso. Por isso que existem essas histórias de mitos e de heróis. É para você se inspirar, para você poder fazer algo parecido. Mas aqui a gente cruza o braço esperando que os heróis e os mitos salvadores façam por nós. Aqui ele coloca bem claro que você tomar consciência de si mesmo e que precisa melhorar, você não faz mais daquilo que é o objetivo da sua vida. Mais que a obrigação. Mais que a obrigação.
É isso aí. Então, Amanda. 898. Desde que a vida corpórea é apenas uma efêmera passagem por esse mundo e que o nosso futuro deve ser a nossa principal preocupação, é útil esforçar-se por adquirir conhecimentos científicos que se referem somente às coisas e necessidades materiais? Sem dúvida. Primeiro, isso vos torna capazes de aliviar os vossos irmãos. Depois, vosso espírito se elevará mais depressa se houver progredido intelectualmente. No intervalo das encarnações, aprendereis em 1 hora aquilo que na Terra demandaria anos. Nenhum conhecimento é inútil. Todos contribuem mais ou menos para o adiantamento, porque o espírito perfeito deve saber tudo e, devendo o progresso realizar-se em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Ou seja, você primeiro, para se elevar moralmente, você tem que ter a parte intelectual. E você, quando começa a compreender as coisas, o seu leque vai aumentando, seja de qualquer coisa. Nem falo de uma ciência terrena, de alguma coisa. Por isso, de uma ciência terrena, você é capaz de ajudar outras pessoas, melhorar as outras pessoas, que nem a gente já falou. Apesar da guerra, ela trouxe grandes conhecimentos. A gente conseguiu fazer desde de vacinas, aparelhos ortopédicos, que chamam. Uma pessoa perde a perna, a gente aprendeu a fazer prótese e tudo mais. Isso. Então, com isso, traz o adiantamento também. Ó, você vê algum problema, você começa a pensar em como você resolve. Então, você, criando bagagem intelectual, você uma hora vai ser levado moralmente, usar isso moralmente também. Você vai começar a compreender mais as coisas e vai se elevar moralmente. Fale, senador. Eu até frisei aqui a frase: nenhum conhecimento é inútil. Eu lembro dessa frase, uma frase de um filósofo árabe da Idade Média que dizia que todo o excesso é prejudicial, exceto o conhecimento. Então, a gente aqui, o que ele coloca aqui, assim, a pergunta que ele coloca é assim: se é útil a gente ficar se preocupando em conhecimentos terrenos que vale só para essa vida, né? Se a gente pudesse estar pensando no futuro. Ele coloca, não, você está vivendo essa vida aqui, você tem que conhecer mesmo, você tem que pesquisar, tem que estudar, tem que adquirir bagagem. Você está na vida material, é para isso mesmo, né? Então, nenhum conhecimento que você adquirir aqui nessa encarnação vai ser jogado fora. Tem até um na revista Espírito, acho que é de 66 mesmo. 66 tem um. Eu acho que até compartilhei com vocês, mas eu acho que eu compartilhei um trecho. Tem um rapaz lá, um espírito desencarnado, que ele coloca assim: ó, eu sempre, na última encarnação, ele é da economia, da ciência da economia. Assim, eu sempre interessei por isso. E aí, no plano espiritual, ele começa a desenvolver melhor. Não, se esse espírito reencarnar, ou se reencarnou, vai lá saber. Ele vai trabalhar nesse campo econômico, ele vai saber lidar, como a gente está ainda no mundo de prova e expiação, a gente vai conseguir chegar em outros degraus, ele vai trazer conhecimentos de economia para ajudar esse mundo também, que nem assim, para ter aquele que precisa realmente ter uma renda. Então ele não é inútil, ele vai saber aplicar aqui na Terra esse conhecimento e vai ajudar as pessoas. Se em outro planeta, se ele for para outro planeta bem mais evoluído, que não precisa desse conhecimento, vamos falar assim, mas como nada é inútil, pelo menos ele já deixou bem feito aqui na Terra. Ele já fez alguma coisa que ajudou muitas pessoas. Eu lembro de um... Eu não lembro se ele é economista, se ele é empresário, o que ele é lá na Índia, que ele criou o conceito do microcrédito. Então era crédito assim, as pessoas não precisavam de milhões, né? É um crédito pequeno, tipo R$1.500, R$2.000, para a pessoa iniciar um pequeno negócio. Que isso dinamizou a economia lá da região onde ele aplicou esse conceito do microcrédito, que muitas pessoas saíram da miséria. Que com um pouquinho a pessoa foi trabalhando em negócio próprio e foi adquirindo renda e foi ampliando, e aí tirou um monte de pessoas da miséria.
Ele ficou até famoso, eu não lembro do nome dele, mas ele ficou até famoso mundialmente por ter feito verdadeira revolução econômica. É esses casos que a gente pega. Eu fiz isso. Cada um cita, vai dar aqui para a humanidade o que é bom, né? Você pegar o. Como chamava aquele empresário antigo lá, cara? O da Votorantim, que morreu. Antônio Hermílio? Antônio Hermílio. Ele, cara, ele era assim que nem o Abílio Diniz, porque o Abílio Diniz já saiu do Pão de Açúcar, deixou na mão do filho, o filho afundaram o bagulho e ele teve que sair da aposentadoria dele para reerguer o Pão de Açúcar, tudo demais, porque a fiarada meteu o pé. Esses caras têm um dom de administração, então esqueci o nome do cara de novo. Antônio Hermílio. Antônio Hermílio. Ele ajudava lá em São Paulo, né? Ele administrava o Hospital das Freiras. Então, Beneficência portuguesa. isso. Então você não vai esperar desse cara que ele vá oferecer uma sopa para alguém. Ele pode até fazer, mas o bom dele é essa parte de administração. Então ele doava o tempo dele útil, vamos falar assim, à administração. Saía da área dele de empresário e ia lá ajudar o hospital na administração do hospital, como levantar recursos, faz isso. Então, cada um vai ajudar naquilo que é útil. Não tem essa, não, agora vou ter que ser um Einstein, vai ser caridoso, vai virar uma Madre Teresa de Calcutá. Não é assim que funciona. Que nem os adeptos da ideia, não Kardec, é Chico, porque agora ele precisava evoluir essa parte dele. Não tem nada a ver. Cada um dá aquilo que vai fazer melhor para a sociedade. Que é da sua área já, do seu feitio, né? Vai ter essas mudanças bruscas ali. Sou idiota. Yes. 899. 2 homens são ricos. Não são nossos casos. Um nasceu na riqueza e nunca conheceu a necessidade. O outro deve sua riqueza ao trabalho. Tanto um quanto o outro a empregam para satisfação pessoal. Qual o mais culpado? Aquele que conheceu os sofrimentos. Ele sabe o que é sofrer, conhece a dor, mas não a alivia nos outros, porque muito frequentemente nem se lembra dela. É o verdadeiro egoísta, né? Ele sabe da onde que ele saiu, todas as dificuldades, e só gasta para ele. Então é aquela pessoa, assim, só pensou nele todo, nem lembra. Ele vivenciou isso, né? E deveria agir diferente. Porque nisso, nele tá numa lembrança, porque como aconteceu nessa vida, é alguma coisa mais fácil de ser lembrada, né? Aquele outro que nasceu na riqueza, ele pode ter em outra vida experimentado a pobreza, mas está num esquecimento, vamos dizer assim. Esse não, esse está vivo ainda, o que aconteceu com ele, da onde ele saiu, para onde ele chegou. É muito recente, né? É uma lembrança muito recente, então é menos desculpável, né? Não tem como desculpar. O conhecimento ele implica em responsabilidade, como já dizia o tio do Homem-Aranha. Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Não é tio, não é vô? Não é Não, é tio. É tio. Eu não sou muito fã desses. Eu também não sou, não, mas. Filme de homem, essas coisas. Esse marcou, essa frase marcou. Também não. Mas é a pessoa que conhece a pobreza, a miséria, o sofrimento, a pessoa fica rico e vira as costas para quem ainda continua nessa situação, mostra que realmente é muito mais egoísta do que aquele que já nasceu em berço de ouro e não conhece. Então, nada será exigido daquele que ainda não conhece. Aquele que já conhece, dele será exigido. Vamos terminar na 900 para o senador e comprar as suas coisas no mercado. 900. Aquele que acumula sem cessar e sem beneficiar a ninguém terá uma desculpa válida ao dizer que ajunta para deixar aos herdeiros? É um compromisso de má consciência. É que nem sempre pode se falar que é isso mesmo. Pode ser para vou deixar para os meus herdeiros, ou pode ser por avareza total também, né? Mas de qualquer maneira não é bom. Não é bom, porque é um pensamento egoísta, né? Você pode ajudar alguém, pessoal, não vou ajudar porque eu vou deixar para os meus herdeiros.
pô, se tem uma pessoa passando necessidades, você poderia ajudar, né? Então, não ajudando, você está sendo egoísta, você está... Na verdade, a pessoa está sendo duplamente imprevidente, né? Porque além de não usar de uma forma conveniente uma fortuna que poderia beneficiar muitas pessoas, ele deixa, vamos dizer assim, os seus herdeiros numa tarefa que eles não vão aprender nada, né? Porque aquele conto do índio do indígena que eu contei semana passada, os herdeiros eles têm que aprender, porque por isso que nos Estados Unidos, por exemplo, o imposto sobre heranças é 50%. Então, se você tem lá uma fortuna de 10 milhões de dólares, se você morreu, seus herdeiros só vão ficar com 5 milhões. 5 milhões vai para o governo. Porque a ideia deles é que o excesso de riqueza não vai produzir para a sociedade. Então, os herdeiros não podem ficar com o pensamento, eu vou ficar só nadando dinheiro, não vou fazer nada. Os herdeiros têm que entender que eles também têm que trabalhar para produzir a própria riqueza. Esse é o conceito que eles têm lá. Então, a gente também tem que pensar nisso. Eu falei, eu vou me matar de trabalhar, morrer, para deixar os herdeiros com uma tarefa de não fazerem nada. Eles têm que aprender a sobreviver também, aprender a trabalhar, tirar uma profissão. Né? Aquilo que o meu pai dizia, né? Minha mãe falava, né? Que o meu pai dizia que a única fortuna que ele iria deixar para os filhos é o estudo. Então, tem que cada um aprender a se virar, não é ficar contando com fortuna. Fortuna vem e vai. Você não sabe o dia de manhã. Minha mãe falava, o dinheiro o ladrão rouba. O estudo que vocês vão ter, ninguém vai roubar de vocês. Encerremos. Zé Finimos. Não é rodamos, hein?